tinha deixado a faculdade de Direito, tinha deixado para trás o sonho de ser um grande promotor. Eu acho que eu seria um bom advogado, um jurista, porque Deus me deu o dom da palavra por naturalidade. Mas eu tranquei tudo isso para servir a Deus como um pregador itinerante. E às vezes as pessoas não compreendem como é a nossa vida. As pessoas não entendem quando nós pedimos para passar na banca e comprar um CD, um DVD de um cantor, de um pregador. Às vezes nós dependemos daquilo ali naquela noite para poder levar o pão para a nossa casa. Mas os crentes, alguns, preferem ignorar. Mas tudo bem. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa de viagem, minha esposa estava grávida, estávamos no 8º mês da gestação. Era um menino. Dei um beijo nela, coloquei a mão na barriga, ele deu logo um chute, ia ser um pentecostal tarimbado. Naquela noite nós dormimos e ela acordou de manhã com uma hemorragia muito intensa. Levei ela para o médico desesperado, enfrentamos uma fila do SUS, porque eu não tinha mais plano de saúde. E por sorte, o médico que nos atendeu era um grande amigo de quando eu tinha condições. E eu pedi para que ele cuidasse dela e no futuro eu pagaria ele me entendeu, me ajudou. Dr. Sérgio Bruno. Eu lembro que o Dr. Sérgio disse: fica tranquila, ela pegou algum peso extra e por isso a hemorragia, mas ela já está bem, pode ir para casa. No dia seguinte, a hemorragia se intensificou. Liguei para ele internou ela ficou uma semana internada. No final da semana ele me ligou, fui buscá-la, ele me atendeu no consultório e disse: fica tranquilo, foi só um susto, o bebê está bem. Fiz uma ultrassonografia de manhã e disse: doutor, eu estou indo viajar. Eu preciso de segurança. Ele disse: vou fazer uma ultrassom agora só para você ver que está tudo bem. E naquele dia Deus resolveu brincar comigo, porque quando ele foi fazer a ultrassom dela, ele começou a mudar de cor, ele começou a ligar para os médicos, começou a entrar gente dentro da sala, e ele me tirou da sala. Daqui a pouco ele chegou tremendo, pegou um papel, uma caneta, escreveu para mim e disse assim: Marco, você vai ter que correr com a sua esposa agora para o Hospital das Clínicas em São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o líquido da placenta que sustenta o bebê sumiu. Eu disse: mas como pode o líquido da placenta sumir? O senhor disse que estava tudo bem. Ele falou: está aqui a ultrassonografia primeiro, está aqui a segunda, tem um problema. Eu falei: mas doutor, me explica. E ele olhou para mim e disse: quem entende de coisas sobrenaturais aqui é você. Eu só tenho consciência. Você lida com o mundo invisível. Eu não tenho explicação para isso. Eu saí dali desesperado. Foram 5 horas para conseguir um carro emprestado. Cheguei no Hospital das Clínicas às 7 da noite. Minha esposa foi atendida às 2 da manhã. 5 horas numa fila com mais de 1000 pessoas. Quando ela entrou dentro do consultório com a mãe dela, eu fiquei no corredor. Ela não foi atendida 5 minutos e o médico saiu pelo corredor gritando: quem é o senhor Marco? Eu disse: sou eu. Antes de entrar na sala, ele gritou para todo mundo ouvir: o bebê está morto e nós não podemos fazer nada. Sua esposa não tem plano de saúde, ela tem que ir para casa e nós não podemos fazer curetagem a não ser daqui 3 dias. Porque aí o organismo dela tem que abortar a criança, se não abortar. Foi muita informação. Eu disse: doutor, calma, o que aconteceu? Ele falou: o bebê morreu. Eu disse: mas ele estava vivo quando nós chegamos aqui. Ele disse: pois é, mas tem umas 2 horas que ele está morto. Eu perdi o bebê por falta de atendimento médico. Um bebê de 8 meses. Um bebê que era meu sonho. E quando minha esposa saiu de trás do biombo, depois que ela se trocou do biombo médico, ela veio, me deu um abraço, veio no meu ouvido e me fez uma pergunta que não tem resposta. A pergunta dela é: por quê? Por que Deus fez isso? Sou pastor, mas não tenho resposta, não sei explicar, não consigo dizer a ela o motivo. Então eu disse a ela: tudo que todo homem ou todo ser humano diz a um amigo ou um parente que está numa luta: Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Deus sabe, mas isso não supre a carência da minha pergunta. Eu quero saber o motivo que Deus não falou comigo. Naquela noite, eu dirigi pela rodovia em Anguera. Ela quase provocou um acidente, porque eu estava dirigindo e ela, desesperada, chorando, abraçada com a barriga, ela agarrou a minha mão no volante do carro e puxou de uma vez. Eu quase capotei o carro. Eu falei: o que foi, filho? Que desespero é esse? Ela chorando, dizendo: você, pastor, você ora pelo filho dos outros e Deus te ouve. Ora pelo meu filho agora. Ora para Deus trazer de volta. E eu parei o carro na rodovia do Éden. Eu desci do carro. Era madrugada. Eu ajoelhei na pista. Botei a mão na barriga
meu bebê estava morto e continuava morto. Eu cheguei em casa naquela noite e tive que sedar ela para ela dormir. Ela dormiu agarrada com a barriga e eu não consegui dormir. Eu peguei 2 travesseiros, fui numa salinha da minha casa, botei um travesseiro em cima de uma cadeira, botei o rosto em cima do travesseiro e botei um outro travesseiro por cima da minha cabeça. E eu gritei a noite inteira. Eu chorei, eu me humilhei, eu pedi para Deus vir, eu fiz coisas de louco, eu puxei uma cadeira do meu lado e disse: Deus, senta aqui e fala comigo. Por que é que isso aconteceu? Por que o meu filho morreu? E nessa hora Deus não disse nada. Deus ficou em silêncio. Lá pelas tantas da madrugada, Deus não veio, mas o diabo veio. O diabo sentou no meu lado e disse para mim: vai viver da fé, vai viver de esmola de igreja, vai viver vendendo fita, cassete, DVD na porta da igreja. Se você tivesse continuado a estudar, você seria um advogado, teria plano de saúde e o seu filho estaria vivo. Gente, eu me desesperei, eu nunca me senti tão sozinho. Formado em teologia, eu olhei os meus diplomas de teologia, eu queria colocar fogo neles. Eu olhei as Bíblias que eu tinha lido, nenhuma delas me supria carência. Eu me desesperei. Eu falei: Deus, o Senhor fala comigo, eu vou fazer uma besteira. Eu fui para a minha estante, falei: tem que ter algum livro que fale comigo. E no meio dos livros eu encontrei um livreto amarelo, pequenininho. Espero que ninguém se escandalize aqui. Esse livreto não era um livreto evangélico. Eu fui coroinha na igreja católica. Era um livro de orações que eu trouxe quando eu era coroinha. Um livro todo amarelado. Abri o livro ao léu, no meio dele apareceu a figura de um monge católico, calvo aqui, com a cabeça de uma auréola de cabelo, com uma roupa marrom, amarrado com uma corda, ajoelhado em cima de uma pedra, uma árvore e passarinhos perto dele, e embaixo escrito: oração de São Francisco de Assis. E a oração de São Francisco de Assis foi a única resposta que eu tive. Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Foi isso que Deus me disse. 3 dias depois, estava com ela na fila do hospital para fazer o enterramento dela, porque o corpo dela não abortou, então ela tinha que ir no médico, que tinha que ter um eclâmpsia. E na fila, enquanto eu preenchi os documentos, ela sentiu uma cólica forte, pediu para eu levar ao banheiro, e o meu filho nasceu dentro de um vaso sanitário. Eu peguei meu filho e fui para dentro de um micropédio. Tirei de dentro de uma sacola um embrulho azul que eu ganhei no Rio Grande do Sul de um irmão que era dono de uma loja de roupa infantil. Quando eu comentei para ele que minha esposa estava grávida, eu disse: essa aqui é a roupa que você vai apresentar ao seu filho na igreja. Eu peguei aquela roupinha de apresentar meu filho na igreja e vesti meu filho numa pedra no necrotério do Hospital Santo Antônio. Nenhum pai deveria ter que preparar o caixão para o filho. Eu afofei o caixão para colocar o meu filho direitinho lá dentro. Eu queria que ele ficasse confortável. Na hora de fechar, eu abri umas 5 vezes. Eu queria entrar dentro do caixão, eu trocaria de vida com ele. Mas Deus não viu. Foi um dia horrível. Eu achei que eu não ia sobreviver. Eu achei que a minha fé ia desaparecer. Eu pensei que eu nunca mais ia ter força para pregar. Mas o tempo foi passando. E Jesus foi me ensinando algumas coisas muito lindas. Uma delas é essa: ele disse que o ser humano não é um robô nem um computador. Porque o computador, você vai lá naquilo que você não gosta, você seleciona, aperta del, vai para uma lixeira. Da lixeira você pode destruir e resetar o HD dele e desaparece. O ser humano não tem essa fórmula. Não dá para apagar o passado. E como conviver com ele, pastor? Deus é Pai. E Deus criou esse dispositivo. Deus nos ajuda a enfrentar a dor, e com o passar do tempo a dor vai diminuir. Ainda dói quando eu falo do meu filho, mas não dói como no dia que eu enterrei ele. O desespero era grande demais. Eu queria pular da ponte usando esse passagem. Eu ainda sinto saudades dele.
mas a dor foi amenizada. É o que Jesus me mandou te dizer aqui, aguenta, porque agora está te levando para se matar. Amanhã você vai ver que você tinha força para encarar. Deus me trouxe nessa noite só para te dizer que o dia mau não vem para te destruir, ele vem para construir uma história nova. Ele vem para abrir uma nova história, uma nova experiência, uma nova porta. E eu tenho certeza que depois dessa noite você vai dormir diferente. Ainda vai sentir dor, mas a dor vai se aplacar, porque a esperança vai brotar dentro da sua alma. O Senhor diz ao meu coração que eu tenho aqui hoje uma multidão de pessoas que perderam muito na vida. E eu gostaria que todos ficassem de pé nesse momento. Vou pedir para que todos se inclinem a cabeça. E vou pedir que venha aqui à frente. E peço isso com muita humildade, com muito respeito. A todas as pessoas que estão tendo um dia mau. Alguém que entrou aqui dizendo assim: fala comigo, Deus, eu entrego os pontos. Vem aqui perto de mim. Vem chorando mesmo. Chama mais perto. Jesus maravilhoso, minha inspiração para prosseguir. Aguenta, vai passar. Mesmo quando